Como é que um país se redefine a si mesmo depois de um momento que muda tudo? Em 1991, poucos meses depois da reunificação, a Alemanha começou a contar a sua nova história. Mas não em grandes monumentos, não. Foi em algo muito mais pequeno, algo que chegava pelo correio. Estamos em outubro de 1990. O Muro de Berlim já não existe. É fácil imaginar a festa, a celebração, mas por trás disso havia uma incerteza gigante. A tarefa pela frente era, uau, monumental. Não se tratava apenas de juntar dois estados no mapa, mas sim duas sociedades, duas mentalidades que viveram separadas durante décadas. E esta é mesmo a grande questão. O que é que se escolhe destacar? O que é que se decide celebrar? Que nova identidade se quer mostrar ao mundo e a si mesma, especialmente quando o passado mais recente, bem, pesa tanto? E é aqui que a nossa análise começa. As primeiras pistas para responder a estas perguntas não vieram de grandes discursos políticos, não. Vieram de uma série de objetos oficiais, pequeninos, cuidadosamente desenhados e enviados para todo o país. E esses objetos são os postais máximos. Ora, isto não são postais normais. Pensemos neles como se fossem pequenas cápsulas do tempo. Cada elemento, a imagem, o selo, até o carimbo dos correios, é escolhido a dedo para contar uma história muito específica e coesa. No fundo, tornam-se verdadeiros testemunhos do que uma nação escolhe lembrar. Então, por onde começar a contar esta nova história? Claro, pelo símbolo mais poderoso de todos. O que esta cronologia nos mostra é a viagem inacreditável deste monumento. A Porta de Brandemburgo nem sempre foi um símbolo de paz. Reparem bem, nasceu como Porta da Paz, mas depois transformou-se em símbolo de vitória militar. Mais tarde foi o pano de fundo para a propaganda nazi. Ficou isolada, um ícone da Guerra Fria, e finalmente renasceu como um farol de liberdade para o mundo inteiro. E escolher celebrar a Porta em 1991 significava olhar para esta história de frente. Significava aceitar que este momento sombrio fazia tanto parte da sua identidade como os momentos de glória. E aqui está o ponto essencial. Ao escolher a Porta de Brandemburgo, a Alemanha reunificada não estava a tentar apagar o seu passado. Pelo contrário, estava a reivindicá-lo, a mostrar que o significado de um símbolo pode, de facto, ser transformado pela força da história. Ok, mas uma nação é muito mais do que os seus símbolos mais recentes. Vamos ver como a história se aprofunda, indo muito para além do século XX. Olhamos para o exemplo de Hanover. A celebração dos seus 750 anos foi uma escolha muito deliberada. Serviu para destacar uma história de comércio medieval, de gênio intelectual como Leibniz, de ligações internacionais e, talvez o mais importante, uma história de resiliência e reconstrução no pós-guerra. Outra escolha, super interessante, revela um tema diferente, uma longa tradição de ordem e estrutura cívica. Ao celebrar os 750 anos da profissão farmacêutica, a Alemanha estava a olhar para um decreto de 1241. Estava a sublinhar um legado de serviço público e regulação que é muito, muito anterior ao Estado moderno. Mas a história de uma nação é, acima de tudo, a história das suas pessoas. E em 1991, uma nova série de selos decidiu destacar figuras cujas histórias eram absolutamente cruciais para a nova narrativa do país. E que seleção! 4 mulheres, 4 papéis completamente diferentes. E isto não foi por acaso, de todo. Foi uma escolha consciente para celebrar diferentes formas de contribuição para a sociedade. A arte como consciência, a resistência como coragem, a organização como poder cívico e o ativismo como visão de futuro. Basicamente um novo panteão de heroínas para uma nova Alemanha. Comecemos por Ketch Kollwitz. A sua arte não era sobre reis ou batalhas, era sobre a vida real, a pobreza, a dor, a perda. Ela era, na verdade, a consciência social da nação, a pessoa que documentava a injustiça com uma empatia brutal. E logo a seguir, Sophie Scholl. Ela representa o passo seguinte. Não apenas testemunhar a injustiça, mas lutar ativamente contra ela, mesmo que isso custasse a própria vida. A sua inclusão nesta série é uma declaração poderosíssima sobre o que é a coragem moral em tempos de tirania. Estas palavras, escritas num panfleto por um grupo de estudantes pouco antes de serem executados, são um lembrete arrepiante de que existiu sempre uma outra Alemanha, mesmo nos tempos mais negros. Homenagear a Sophie Scholl era homenagear essa herança de resistência. E as outras duas mulheres mostram formas de impacto muito distintas. Por um lado, Elisabeth Boehm, que construiu uma rede cívica a partir da base, dando poder a milhares de mulheres a nível local. E por outro, Berta von Suttner, que usou a sua voz no palco internacional e chegou a ganhar um Prémio Nobel da Paz. Juntas, elas mostram o poder da ação cívica a todas as escalas. Bem, depois de reconhecer o passado, como é que a Alemanha de 1991 se imaginava no futuro?
As pistas finais apontam para uma nação moderna, internacional e, acima de tudo, unida. A identidade económica era, claro, fundamental. Ao homenagear o economista Walter Eucken, o país estava a reafirmar o seu compromisso com a famosa economia social de mercado, aquele modelo que equilibra a liberdade dos mercados com a responsabilidade social. Era, no fundo, a fórmula do seu sucesso. A mensagem não podia ser mais clara. A Alemanha estava aberta ao mundo. A Feira Internacional de Turismo em Berlim não era só sobre férias, era sobre posicionar o país como um ponto de encontro central na nova economia global. E poucos símbolos de união são tão fortes como o desporto, não é? A decisão de realizar os primeiros campeonatos mundiais da Alemanha unificada em Altenburg, na antiga Alemanha de Leste, isso não foi só logística, foi uma demonstração muito prática e visível de que o país era agora uma só equipa. Portanto, quando juntamos todas estas peças, todos estes pequenos pedaços de papel que viajaram pelo correio, começa a surgir uma narrativa muito clara. A história que a Alemanha escolheu contar sobre si mesma em 1991 foi uma história de honestidade, de profundidade e de coragem. Não era um conto de fadas, mas sim uma história de resiliência. A história de uma nação que, sem ter medo de encarar o seu passado, se mostrava finalmente pronta para construir o seu futuro. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. A história de uma nação não se escreve só nos livros. Às vezes, as pistas mais reveladoras estão escondidas nos objetos do dia-a-dia, aqueles aos quais nem damos importância. Fica a pergunta no ar. Que objetos à nossa volta hoje vão contar a nossa história amanhã?